Fala, tudo bem? Thiago Meirelles aqui para mais um vídeo sobre trading e apostas esportivas. E hoje especificamente eu vou falar sobre a nova sensação aí, né? O queridinho de todo mundo são os bots, né? Ou bots, ou como queiram. Eu gosto de falar bots, também não sei porquê, não sei o que está certo. Mas é sobre isso que eu vim falar um pouco com vocês hoje aqui. Para quem não me conhece, eu trabalho com trading e apostas esportivas desde 2014. Então aí já se vão aí, né, 6, 7 anos, eu estou gravando esse vídeo em 2021, não sei quando você está assistindo, mas antes desses 6, 7 anos de trabalhar com trading, na verdade durante até uma parte desse período, eu trabalhei mais de 15 anos com automação industrial. Eu sou engenheiro eletricista formado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a minha especialização e meu campo de trabalho sempre foi a automação industrial. Tá aí, Thiago, o que tem isso a ver? Bom, isso tem exatamente tudo a ver. E eu estou falando isso só para contextualizar um pouco o porquê da minha angústia ou ansiedade, ou talvez da minha necessidade que eu me sinto e que, na verdade, há muito tempo eu queria falar sobre esse assunto. Né? Eu vejo muita gente falando eu vejo muita gente usando bots hoje em dia e a facilidade com que isso se tornou e está ao alcance de todo mundo. Né? Então, faz muito tempo, eu já comentei isso em algumas lives que eu fiz e eu gostei muito do papo que desenrolou ali. Então, eu fiquei muito tempo para gravar esse vídeo e resolvi gravar hoje, finalmente. Tá? O que eu acho que é o mais importante? E assim, se você já acompanha meu trabalho, sabe que eu tenho aqui no TLP o Futbot, que é um produto nosso, mas o vídeo aqui não é para vender o Futbot, que fique bem claro. Obviamente que eu vou deixar o link na descrição, eu vou ilustrar o vídeo com algumas coisas do Futbot, que é o nosso sistema de bots aqui do TLP, mas o objetivo não é vender ele, o objetivo é tentar esclarecer e tentar fazer com que algumas pessoas, ou a maioria delas, ou você que esteja assistindo esse vídeo, pare para pensar um pouco antes de achar que bot é a solução do mundo. Eu vou começar pelo seguinte, lá no começo dos anos 2000, quando eu estava ainda na faculdade, a grande sensação do momento, né, era esses sensores que acendem a lâmpada automaticamente de algum ambiente. Né, que primeiro foi em larga escala em shopping centers e ambientes maiores, e hoje em dia tem até dentro de residências, né, os edifícios. É uma coisa, hoje em dia, ainda mais para essa juventude, né, que nasceu um pouquinho depois, isso é a coisa mais natural do mundo. Mas este sensor, né, que acende uma luz, o sensor de presença que acende uma luz, o que é aquilo ali? Aquilo ali é um processo de automação. Aquilo ali é um bot. Eu posso dizer que aquilo ali é um bot dos mais simples possível, porque a inteligência dele é extremamente limitada, né? As funções dele são muito básicas, é simplesmente um ou dois comandos, um ou dois sinais de entrada e ele aciona a lâmpada, mas é um bot. Né? E o bot nada mais é que uma automação. Mas o que é automação? Automação, pela definição, inclusive no dicionário, ela é a transformação de um processo feito manualmente em automático. Então, qualquer coisa que tu faz manualmente, neste caso desse exemplo, ir no interruptor, ligar a luz com a ponta do teu dedo, se tu transformou ela através, né, se tu fez ela agora através de um sensor, de uma maneira automática, tu automatizou. Ponto. E isso pode ser feito para os processos mais simples, desde acender uma lâmpada, acionar um portão de garagem, por exemplo, que ainda precisa, né, apertar um botão, mas a abertura do portão da garagem e o fechamento ainda é automático. Né? O motor, ao invés de estar abrindo o portão na mão ou levantando o portão com a mão, o motor está automaticamente abrindo ou fechando o portão. Ou dos processos mais complexos do mundo, né? Vá dentro da indústria, dentro das empresas mais tecnológicas aí, e dentro da informática. E aí é que entram os bots. Tá? Então o bot, ele automatiza um processo manual. Bom, o que é importante a gente já se dar conta aqui? O bot não tem cérebro.
O bot não pensa. Então o bot, como eu falei, que é um processo de automação, ele simplesmente faz automaticamente alguma coisa que a gente fazia manualmente. Quando a gente traz isso para o mundo das apostas, é exatamente a mesma coisa. Então, um bot, ele é a automação de uma coisa que a gente faz manual. No caso das apostas, o que que é? Ele faz uma aposta, uma aposta. Né? Uma aposta que a gente fazia manualmente, o que que o bot faz? Ao invés de eu ter que ir lá e clicar e fazer a aposta no celular ou no computador, o bot faz a aposta para mim. Mas que aposta? Que aposta o bot faz? E aí é que vem o meu primeiro ponto de atenção aqui. O bot não decide que aposta ele faz. Ou melhor, ele não decide os critérios que vai fazer ele fazer a aposta. Quem decide é o programador do bot. Então, se o programador diz para ele fazer uma aposta ruim, o bot vai fazer uma aposta ruim. Então não importa se ele é um bot ou não. Já começou a ter problema. Então, aqui outro ponto de atenção. Os bots não são a salvação do seu problema. Não adianta nada dizer, eu não consigo ter lucro nas apostas. Então agora eu achei um bot aqui que vai resolver a minha vida. Opa, pera lá. Bot não resolve nada. Porque os lucros nas apostas e no trading, eles só vêm do quê? De vários pilares, né? Gestão de banca, controle emocional e aquelas coisas que muita gente sabe falar por aí. Mas tem uma coisa que também todo mundo sabe falar, mas pouca gente sabe fazer, sabe criar e sabe até seguir, que é o quê? Método. Método. E o que é método? É tu ter um roteiro, né? Um ritual para tu fazer uma aposta. E o que é um bot? Um bot precisa executar o quê? Um método. Quando o método é tão bom, tão bom, tão bom, que ele pode ser automatizado, aí a gente tem um bot bom. Então percebe que não é o bot que deixa umas coisas boas. O que deixa um bot bom é um método bom. Então não adianta nada eu automatizar uma coisa ruim. Por exemplo, o que adianta eu acionar o portão de uma garagem dizendo, abre o portão, e o portão fecha. Fecha o portão, e o portão abre. Eu tenho um bot, eu tenho uma automação, mas a automação é ruim. Então não me adianta nada. Estão entendendo? Por exemplo, quando eu trabalhava na indústria com automação, eu trabalhei durante muito tempo numa grande companhia de bebidas do mundo. É uma empresa, ainda é uma das donas do mercado aí de bebidas mundiais. Tá? E eu trabalhava, eu era engenheiro de automação dentro da empresa. E trabalhava, né, dentro dos processos de engarrafamento, por exemplo, que era um dos processos que tinha mais máquinas automáticas. E tinha, por exemplo, uma máquina lá chamada empacotadora, tá? Que era, entre outras coisas, ela fazia, por exemplo, aquelas caixinhas onde se embala as latinhas, né? Aqueles packzinhos de 6 latinhas, 12 latinhas. Então, as latinhas vinham, eram enchidas, fechava, tal, e aí chegava numa máquina chamada empacotadora. O que a empacotadora fazia? Primeiro a gente tinha que alimentar ela com os cartões para fazer o pacote da latinha. E depois apertava um botão, tá? Estou simplificando aqui, as latinhas entravam pela esteira e a máquina empacotava, fechava e mandava para frente. Show de bola, espetáculo. Agora, o que acontece se eu botar o pacote, né, o cartão, o papelão, aquele que vai embalar as latinhas, do lado contrário? Ou se o pacote é maior do que as latinhas? Ou se ele botar menos latinhas dentro do pacote? Não adianta nada a máquina ser automática, porque o método está mal feito, o processo está mal feito. Então a automação ela é a última ponta do processo. A automação chega quando o teu processo está tão redondo, tão bonitinho, está funcionando de uma maneira tão confiável, a ponto
de que tu pode automatizar, tu botar um robô para fazer. O que um robô faz? O robô simplesmente segue ordens. Então, quando tu tem um método, quando tu tem um processo absolutamente redondo e consistente, tu pode automatizar ele. Se der errado, a culpa não é do robô, a culpa é do método. E aí, obviamente, a gente tem a oportunidade de melhorar, otimizar e assim por diante. Quais são as facilidades, por exemplo, que um robô traz, né? Tanto numa máquina que empacota milhares de latinhas por dia, como num robô que pode fazer até milhares de apostas por dia, se for o caso. Ele te dá justamente isso, volume. Quando ele te dá um volume de apostas e uma garantia de que ele vai seguir o teu método, ou seja, ele vai sempre fazer as apostas da mesma maneira, seguindo os mesmos critérios, fazendo com que tu tenha a garantia de que tu está executando um método. Aí o robô é útil. Porque lá no final do mês, tu pode tirar o relatório do robô e ver que ele fez lá 1.000 apostas, 2.000 apostas, e tu tem certeza que todas as apostas foram feitas dentro do método. E se está lucrativo, show de bola, o método está bom, deixa o robô rodar. Se não está lucrativo, opa, para esse robô e vamos ver o que eu posso melhorar no método. E quando eu tenho um volume muito grande, é muito bom de fazer isso, porque tu consegue fazer a tal análise de dados, a ciência de dados, né, ou data mining, ou um monte de nome bonito que tem por aí também. Que no fundo, é simplesmente tu pegar um volume de dados e fazer uma análise e identificar onde que tem possíveis melhorias. Ponto. Isso é robô. Então, antes de sair comprando aí um robô disso, robô daquilo, robô que manda sinal disso, alerta daquilo, não sei o quê, tente entender o método que aquele robô executa. Porque é aquele método que vai te dizer se o robô vai ser bom ou não. Tá? Então, este é o recado de hoje. Assim, por favor, não ache que um robô resolve a tua vida. O que resolve a tua vida é um método. Você não tem método? Estude, aprenda a criar um. Aqui nas minhas redes sociais, aqui no YouTube, já tem vídeo meu falando sobre método. Tem bastante coisa boa por aí. Muita coisa ruim também, mas tem bastante coisa boa. Aprenda, estude, crie o seu método. Esquece o robô nesse momento. Ou então, tenha certeza que você está comprando um robô que tenha um método bom por trás. Tá? Então eu vou, obviamente, aproveitar para mostrar os meus sistemas aqui de uma maneira muito rápida, superficial, só para mostrar o método só para mostrar que tem método por trás. Tá? E aí você pode discutir, dizer que o método é bom, não é bom, funciona, não funciona, que dá prejuízo, que dá lucro não suficiente. Enfim, não é essa a discussão aqui. Eu não vim aqui dizer que os meus métodos automatizados pelo Futbot são os melhores do mundo. Não é isso. E até por isso eu até vou mostrar o resultado, porque né, eu vou mostrar a planilha, vou aproveitar e botar ela aqui. Tá? Pronto, tá aqui na tela a planilha. Tá? Ok. Certo, aqui então hoje em dia a gente tem 6, né? Tem 6, até tem um em vermelho porque ele está suspenso. Por quê? Porque começou a ter um resultado ruim. Né? Mas vejam aqui que eu tenho resultados desde 2018, 2019, 2020 e aqui 2021 está aberto. Este aqui é um painel resumido, tá? E aqui embaixo eu tenho o link para cada um desses sistemas. Vejam que tem sistemas que passam por períodos ruins, por exemplo, esse aqui do under à frente, que é um método que a gente desenvolveu para procurar jogos onde a linha de gols está muito supervalorizada e o valor daquela partida está em entrar no under 2 gols, ou seja, o jogo está 1-0 no intervalo e o robô, né, o método identifica jogos que é para entrar no under 2,5, ou seja, uma aposta que não vai sair 2 gols na partida, né? Ao contrário do over, né? Aqui é under. Mas agora, final de temporada, os times correm mais, lutam mais, né? E muita gente sabe, até já comentei isso também, que final de temporada sempre é bom para over. Mas o sistema está rodando e está aqui, estou em 2 meses negativo, mas a verdade é que a temporada toda, desde 2020, né? Se eu entrar na planilha aqui, a gente vê o desenvolvimento da planilha. A temporada como um todo está extremamente positiva, são 37 unidades. E assim os outros sistemas. O Over 05HT, por exemplo, é um sistema que roda desde 2018, já tem mais de 10 mil jogos planilhados, as planilhas são públicas, sempre atualizadas, você pode conferir. E, como sempre, este é um método que está automatizado, mas aqui há muita informação para se desenvolver outras coisas também. Então,
aqui está a planilha, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo a descrição do link para esse painel, que leva para as outras planilhas, para ficar disponível para quem não conhece avaliar, sem problema nenhum. Mas lembrando, o objetivo deste vídeo, e eu quero botar eu de novo aqui, tá? O objetivo deste vídeo é entender que o bot não resolve a tua vida. Quem resolve a tua vida é ter um método. E um método, além de ter critérios para entrada, ele vai definir a tua gestão de banca, qual é o stake que tu vai usar, qual é tu vai conseguir saber qual é as bad runs que tu pode estatisticamente enfrentar e aí definir a tua gestão de banca e assim por diante. Um método é composto de tudo isso. Quando tu tiver isso pronto, consistente, aí tu pode botar num bot para rodar de maneira automática. Tá? Esse é o recado de hoje. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Se concorda, não concorda, deixa a sua opinião aqui embaixo, vamos discutir. Esse é um assunto que eu considero de extrema importância, porque é cada vez mais a nossa realidade já nesse mundo. Por quê? Porque está cada vez mais fácil fazer bots. Hoje em dia tu tem sites que tu contrata um serviço, dá 2, 3 cliques, tu monta um bot para ti. Mas, de novo, o grande segredo é, tu vai fazer o que com aquele bot? E aí é que tu vai começar a saber se tu ganha dinheiro ou não com automação. Tá bom? Eu fico por aqui. Peço que deixe o like ou dislike, se inscreve no canal, assina aquele recado de sempre para quem ainda não está inscrito aqui no canal do Trading Like a Pro. Beleza? Meu abraço, keep it green.